Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da OAB-DF, o Antônio Rodrigo Machado. Rodrigo, uma coisa que me chamou muita atenção, uma pesquisa da KPMG. Sim. Que analisou aí aproximadamente cerca de 250 empresas de várias regiões do país e 45% dessas empresas informaram que não sabem o que é compliance. Então, esse desconhecimento, é interessante a gente observar isso também. O mercado já vem exigindo programas de integridade, programas de compliance das empresas há muito tempo já, principalmente naqueles contratos com empresas multinacionais. Quanto tempo mais ou menos? Só para a gente ter. Olha, você já tem dentro do mercado, nos Estados Unidos o compliance vem desde a década de 70, vem crescendo a passos largos. Então, há mais de 10 anos, empresas no Brasil, porque os Estados Unidos, eles têm a FCPA, que é a legislação deles em relação à corrupção no exterior. Só para você ter ideia, não sei se você se recorda daquela mega operação relacionada à FIFA no ano passado, há 2 anos. E muitas pessoas perguntam, a FIFA fica com sede na Europa. Os Estados Unidos não tem muito amor pelo futebol. Por que todas essas prisões estão acontecendo nos Estados Unidos? Porque eles têm uma legislação muito forte que faz com que, se você tem uma conta bancária nos Estados Unidos e comete um ato de corrupção, o simples fato de utilizar essa conta bancária, ele já chama a jurisdição para dentro deles. Então, a exigência dos Estados Unidos em relação a programas de integridade das suas empresas, e essas empresas acabam tendo um compromisso de, quando firmam contratos com outras empresas, ainda que no exterior, elas passam a exigir isso. Então, se você tem um contrato com uma multinacional que tem alguma espécie de sede, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, elas acabam já exigindo que você mande para elas também o seu programa de integridade. Então, essa exigência feita pelo mercado, principalmente nos negócios internacionais, ela já vem sendo feita há um certo tempo. As empresas de pequeno e médio portes vão ter um pouco mais de dificuldade, porque boa parte do empresariado mesmo não conhece o que é o compliance, não conhece o que é o programa de integridade. Então, por exemplo, lá na nossa comissão, na Comissão de Legislação de Corrupção e Compliance da OAB, a gente tem uma das grandes tarefas, é levar para a sociedade, para o mercado, para os próprios advogados, dizer, olha, nós temos aqui um instituto novo, crescente dentro do nosso país e que há um campo de trabalho para as empresas, também para os advogados. Então, difundir as ideias sobre o que é o programa de integridade, que trabalho é esse, é uma das funções da Ordem dos Advogados, cumprindo a sua função social definitivamente e difundindo um combate à corrupção de maneira preventiva, inteligente e eficiente. E essa lei aqui do Distrito Federal, é uma lei que, nacionalmente também, ela existe também ou não? Não, nacionalmente nós temos a lei anticorrupção, ela traz o programa de integridade como atenuante da pena nas empresas que cometem atos lesivos à administração pública. Essa é uma lei distrital que tem validade apenas em relação ao Distrito Federal e que ela diz, todos vocês que quiserem contratar comigo, ela estabelece alguns requisitos, né, de valores, como você já disse no começo do nosso programa, mas basicamente ela está dizendo o seguinte, o empresariado em Brasília que quiser negociar com o Distrito Federal, ele vai ter que cumprir a sua função social de combate a esse tipo de erro que leva à corrupção. Isso faz com que nós pensemos em alguns aspectos muito positivos. Um contrato administrativo, ele traz um risco muito grande para a administração pública. Quando você tem não só os meus órgãos de controle, porque, por exemplo, no Distrito Federal, você tem, cada órgão tem a sua controladoria interna, você tem a Controladoria Geral do Distrito Federal, externamente você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal. Internamente também você tem a Advocacia Pública, os procuradores do Distrito Federal que acabam fazendo uma espécie de controle daqueles atos administrativos, desses contratos. Você tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, você tem em âmbito federal o Tribunal de Contas da União, você tem o Ministério Público Federal, você tem o COAF, que faz essa fiscalização em todas as transações financeiras, você tem o Banco Central. Então nós temos vários órgãos de controle públicos. Do ponto de vista do compliance, você estabelece um novo controle, mas o controle da própria empresa. Então você traz uma saúde financeira para o Estado, porque faz com que aquele contrato ele não tenha grandes riscos. Por exemplo, uma das grandes dificuldades da população é compreender quando tem uma obra pública e ela é paralisada. A obra pública, quando ela se inicia, ela tem que chegar ao seu fim.
que é dar a resposta à população daquele bem, daquele patrimônio que vai ter uma necessidade no serviço público. Quando ela é interrompida por um órgão de controle, há um prejuízo muito grande. Então, ao estabelecer a exigência do programa de integridade, faz com que aquele contrato tenha uma solidez, uma saúde muito melhor para ele ser cumprido integralmente e fazer aquilo que de fato interessa, que é prestar o serviço à população. Com certeza, sem causar prejuízo, né? Porque quando você paralisa uma obra, muitas vezes o prejuízo é imenso. Uma obra ou até mesmo o fornecimento de um serviço, de um produto. Sim. Então, as empresas aqui do Distrito Federal vão ter que se readaptar. Elas vão ter até agosto para ter essa readaptação? O prazo da lei é 2 de agosto, ela entrou em vigência em março. O prazo da lei é 2 de agosto para os contratos já em vigência e para as novas contratações. Então, assim, o que eu indico? O mundo empresarial, o mercado precisa se organizar, buscar consultoria, buscar escritórios de advocacia que estejam trabalhando, já tem muita gente boa trabalhando aqui no Distrito Federal com compliance. Existe um mercado já que está se formando para isso e acho que a lei estimula ainda mais, não apenas uma maior tranquilidade no trato com a coisa pública, mas também vai estimular um combate à corrupção de maneira mais inteligente e menos punitivo. Nós temos uma série de legislações no nosso país, no âmbito preventivo e no âmbito punitivo, que já faz com que atos de corrupção sejam punidos ou possam vir a ser punidos. Dessa vez, nós estamos trabalhando com algo que tem mais ligação com a prevenção. Essa prevenção é mais saudável, tanto para o mercado como também para a administração pública. Com certeza. E assim, é o que a gente falou, é necessário uma mudança de cultura, né? Porque você citou aí vários órgãos de controles externos, mas que infelizmente a gente está vivenciando um período no nosso país onde a gente vê que a corrupção ela está em vários meios, em vários locais. Então, o que tem que haver mesmo é aquela questão individual, você concorda? Deus está preocupado com a seriedade como um todo. Sim. No caso das empresas, especificamente, lembrando que qualquer ato cometido por um funcionário seu, seja do pequeno ao mais alto executivo, ela será responsabilizada independente de ter a culpa. Então, nesse caso, cumpra a sua função também, empresa, cumpra a sua função também, empresariado, para que você possa exigir um melhor serviço público por parte da administração e, ao mesmo tempo, a sociedade vai ganhar com maior eficiência na prestação de todos os serviços que ela demanda, né, que ela necessita, que a população precisa. É verdade. E acredito que esse momento de aparente caos que a gente está vivendo, que é com muita tristeza que a gente vê que a corrupção está em vários âmbitos, mas está trazendo uma reflexão muito importante para a sociedade no sentido de o que a gente quer para o nosso país. Nós temos hoje um momento em que a corrupção está muito em evidência, o debate, o discurso da corrupção. Nós precisamos compreender que a ultrapassagem desse momento e o combate à corrupção, ele não poderá vir de outro lugar que não seja a própria legislação. Então, por mais que dentro da Ordem dos Advogados do Brasil nós compreendamos que existe um excesso, muitas vezes, punitivista, que faz com que muitos cidadãos são acusados injustamente, mas a sua imagem é queimada, é assassinada de imediato. Então, nós precisamos ter um combate à corrupção com inteligência, com legalidade, seguindo os princípios da Constituição Federal, mas eficiente também, respeitando o direito de defesa, respeitando a imagem das pessoas, mas sempre buscando um serviço público que tenha mais recursos. Então, combater a corrupção é dizer, esse dinheiro, esse patrimônio, esses recursos precisam ir para o interesse da população, para o interesse social. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Parabéns pelo seu trabalho na OAB. Eu que agradeço. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.